Olha todos os processos que Deus permite que a gente viva e que Deus faz com que a gente passe. Toda a provisão de Deus, toda a presença de Deus. Não é porque você está sofrendo que isso não está valendo a pena. Se você está no deserto, não fica se desesperando, não fica murmurando, não fica querendo voltar para o Egito. Você está vivendo uma coisa incrível. Meu nome é Victoria Busque, eu sou a teóloga e esse é o primeiro episódio da playlist Batalha Espiritual. E nós vamos estudar por que passamos pelo deserto. Qual é o propósito e quais são as características do deserto? Esse estudo nasceu em um momento muito específico da minha vida, o momento em que eu estava passando pelo deserto. E eu orei a Deus e eu perguntei para ele: Senhor, isso que eu tô passando é o quê? É uma punição? É uma provação? O que é que eu tô vivendo? E aí eu senti que o Espírito Santo falou para mim que eu estava passando pelo deserto. E então eu comecei a estudar o que era o deserto para entender que momento era esse da minha vida e como eu deveria me comportar nele. E eu quero compartilhar esse estudo com vocês porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passa pelo deserto. Eu descobri coisas sobre o deserto que eu nunca imaginei. Mesmo tendo lido a Bíblia muitas vezes, eu não tinha percebido. E eu espero que vocês sejam tão abençoados com esse estudo quanto eu fui. Vamos começar com Jesus no deserto, em Marcos 1, a partir do versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O que me chamou muita atenção aqui é que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus recebeu o Espírito Santo quando ele foi batizado. E até então ele tinha a vida normal dele. Só que depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi enviado para o deserto, ou seja, piorou. Porque antes ele estava lá vivendo a vida dele tranquilo, e daí ele recebeu o Espírito Santo e em vez de melhorar, piorou. E muitas vezes a nossa vida piora. A gente tá orando, a gente tá cumprindo a palavra, a gente tá fazendo tudo certo, mas piora. Deveria melhorar, na nossa opinião. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto, e o Espírito Santo estava com ele no deserto. E por que ele foi ao deserto? Para ser tentado por Satanás. Ele foi para o deserto porque ele tinha um objetivo. O objetivo de vencer uma tentação. O objetivo de ser provado. E a Bíblia fala que ao mesmo tempo em que ele estava no deserto com o Espírito Santo sendo provado ou tentado por Satanás, os anjos de Deus estavam o servindo. Então o favor de Deus estava com ele no deserto. Vamos continuar um pouco mais para trás na história. Isaías 40, versículo 2. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será batido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, depois que a iniquidade está expiada, ou seja, depois que nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, a gente passa pelo deserto. Por que a gente não passava pelo deserto antes de receber perdão? Porque antes de receber perdão, nós não tínhamos por que ser provados. A gente já tinha caído. A nossa falha já estava definida. Mas a partir do momento que tu recebe o perdão pelos teus pecados e que tu decide que tu vai viver uma vida de obediência a Deus,
Então tu começa a ser testado para ver se tu realmente vai fazer aquilo. A gente passa pelo deserto depois que nós somos perdoados. Aqui fala, a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada. E daí depois ele fala da voz que clama no deserto. Então o deserto vem depois da expiação dos pecados, vem depois do perdão. E a voz que clama no deserto, que no caso seria a voz de João Batista, fala, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E quando eu li isso, eu senti muito forte no meu coração que o deserto é um lugar de preparação. Não é só um lugar de provação e de tentação ou de sofrimento, como a gente pensa, como a gente sente que está sendo. No deserto, a gente se prepara para se encontrar com Deus. Nós endireitamos as nossas veredas, nós endireitamos os nossos caminhos. Tudo o que estava errado na nossa vida, tudo o que fazia com que a gente andasse contra Deus, agora é endireitado para que a gente ande a favor dele. Então o deserto é um lugar de preparação, não apenas de provação. Se você está passando pelo deserto, se você tem muitas batalhas na sua vida, comece a entender como é que você pode endireitar o teu caminho, endireitar os teus pensamentos, as tuas decisões, as tuas ações e posturas, para que você alcance o Senhor, para que você ande pelo caminho do Senhor de forma reta. Então, no deserto, nós somos corrigidos. Aquilo que está torto em nós é endireitado. Os nossos hábitos, o nosso caráter é corrigido, para que a gente realmente cumpra a vontade de Deus. Números 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então o deserto ele não é compreendido por nós. Os filhos de Israel murmuraram porque estaram no deserto. Eles preferiam voltar ao Egito. E muitas vezes a gente aceita Jesus, a gente começa a obedecer, e quando a gente começa a passar pelo deserto, por esse momento de correção, de provação, de preparar o caminho, a gente quer voltar para o Egito, a gente quer voltar para as trevas, porque parecia mais fácil viver daquele jeito. Estar no deserto é sinal de que você já saiu do Egito. O Egito é aquela terra sem Deus. O Egito é aquela terra em que o povo de Deus está sendo oprimido. É a terra em que o povo de Deus está sendo escravizado. Então, se você está no deserto, é um excelente sinal. Significa que você não está mais no Egito. Significa que você não é mais escravo. Significa que você não é mais oprimido. Ter vontade de desistir é uma coisa que acontece com a gente quando a gente está no deserto. A gente quer desistir das nossas batalhas, a gente quer desistir dos nossos sonhos, a gente quer desistir até mesmo da nossa salvação muitas vezes, porque o deserto parece muito sofrido. Mas isso faz parte do deserto. Isso significa que nós estamos fora do Egito. Em Marcos 6, versículo 31. E ele disse-lhes, Jesus disse, vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante dele. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. O deserto não é apenas um lugar de sofrimento, ele também é um lugar de repouso. A palavra que Jesus usou aqui para falar lugar deserto é a mesma palavra em hebraico falada para deserto quando Jesus foi impelido pelo Espírito Santo a ir para o deserto. O lugar deserto ou deserto, aquele deserto com areia,
Aqui é usada a mesma palavra, então a gente está falando da mesma coisa. No deserto, quando nós estamos com Cristo, a gente pode repousar um pouco. O Senhor, Ele sabe que a gente cansa, Ele sabe que algumas coisas nos esgotam emocionalmente e espiritualmente, até fisicamente. Ele entende que nós somos limitados e que a nossa natureza exige um pouco de descanso. Então, Ele permite que até mesmo no deserto a gente descanse nele. Se você está passando pelo deserto e você está muito cansado, você está muito exausto, não desiste. Pede para Deus para que tu possa repousar um pouco. Pede a Deus para que tu possa descansar um pouco, para que tu possa recuperar as tuas forças e voltar mais forte para a batalha, para que tu consiga seguir em frente. Isso é permitido no deserto. E no deserto também, Cristo alimentou o povo, multiplicando pães e peixes. A Bíblia fala que todos comeram e ficaram fartos. No deserto, o nosso alimento, seja ele um alimento material ou espiritual, é da provisão de Deus. A provisão de Deus é presente no deserto. Muitas vezes você vai passar pelo deserto e você vai se ver desempregado. Você vai se ver sem condições para comprar remédio para sua mãe ou para os seus filhos. Ou talvez você tenha que trocar seus filhos de escola. Você vai começar a perceber que você, o seu trabalho, a sua luta, não é suficiente para prover você e a sua família. E nesse momento, a provisão de Deus começa a surgir na sua vida. Porque no deserto Ele nos sustenta, no deserto Ele nos alimenta. E a palavra não diz que Ele nos alimenta só para matar a fome. A palavra fala aqui que o pessoal que estava no deserto ficou farto. Eles comeram até não aguentar mais. Jesus deu mais para eles do que eles precisavam. Então não é porque você está no deserto que você vai passar por necessidade. O Pai conhece a tua situação, o Pai sabe de tudo o que você precisa e Ele quer te prover. Ele quer te abençoar. Ele quer te ver alegre, te ver grato. Ele quer ver a tua família prosperar e os teus planos darem certo. E no deserto, Deus é presente. No deserto, Deus te ajuda a descansar e Deus te alimenta. Em Deuteronômio 8, a partir do versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vocês lembram que quando Jesus estava no deserto e Satanás falou para ele transformar pães em pedras, Jesus citou esse versículo. Ele disse para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Quando nós estamos no deserto, nós somos humilhados. Isso significa que tudo que nós pensamos que era da nossa capacidade, que era da nossa força, toda a nossa autossuficiência termina no deserto. Se você se sentia muito forte antes, muito capaz, e agora você está passando por uma situação em que você se vê completamente vulnerável, de mãos atadas, então é nesse momento que você está sendo humilhado. E essa humilhação não é uma humilhação no sentido pejorativo, de humilhar para fazer você se sentir mal, mas de te humilhar para fazer você entender que você é um ser humano, que você é pecador e que você é dependente de Deus. Porque só quando você reconhecer que você é dependente de Deus, você vai começar a entender e a viver tudo o que Deus tem para você. E aqui está escrito, no versículo 13, te humilhou e te deixou ter fome. Ou seja, aquilo que você tinha conquistado com o seu próprio braço acabou. E ele te sustentou. Ou seja, Deus só começa a te sustentar depois que você tem fome. Ele só começa a te sustentar depois que você reconhece que você precisa do sustento dele. E o deserto, ele tem a função fundamental de saber o que está no nosso coração. Se você passa pelo deserto e você se mantém fiel e firme a Deus, o seu coração está sendo revelado como um coração que é fiel ao Senhor.
Mas se você passa pelo deserto e você desiste, então você tem o coração revelado como um coração infiel. E essa revelação não é para Deus saber. Deus sabe qual é o teu coração, mas a gente não sabe. Eu já passei por vários momentos da minha vida em que eu pensei em estar firme na palavra de Deus e na obediência a Deus. Mas a luta chegou e eu caí. Então Deus me mostrou através desse deserto que eu não estava tão firme como eu pensava que eu estava, que eu não tinha tanta fé como eu pensava que eu tinha. E daí eu comecei a buscar mais a Deus. Eu comecei a reconhecer quais eram os meus pecados, quais eram as minhas falhas, quais eram as minhas fraquezas. O Senhor foi revelando quem eu era para mim, para que eu pudesse me aperfeiçoar nele, para que eu pudesse me santificar nele. Então o deserto, ele não tem o objetivo de fazer a gente sofrer, mas ele é uma escola para nós. Ele revela o nosso coração, ele revela as nossas fraquezas e nele também a gente aprende a preparar o caminho para o Senhor. Então a gente aprende a se fortalecer e a seguir em frente. O deserto também é o lugar onde a gente busca o espiritual. A palavra fala que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Então a gente começa a aprender que aquelas coisas materiais que a gente buscava antes não são capazes de nos sustentar. E daí a gente começa a buscar pelas coisas espirituais de Deus. Então, em vez de você buscar pelo dinheiro do seu trabalho, você vai orar por prosperidade a Deus. Você vai continuar trabalhando, mas você vai orar pela prosperidade, você vai entender que a verdadeira riqueza está com o Senhor e só vem por meio dele. As escamas que estão nos nossos olhos, que faziam a gente pensar que tudo era material, começam a cair. E a gente começa a entender que a gente precisa das coisas espirituais para tudo na nossa vida, até mesmo para aquelas coisas que a gente pensava que eram puramente materiais. Em Deuteronômio 1, versículo 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. O Senhor nos leva pelo deserto da mesma forma que ele leva o seu filho. Quando um pai leva um filho para a escola, para o médico, para a pracinha brincar, ele leva o filho guiando o filho, segurando o filho pela mão, protegendo o filho durante o caminho, mostrando para o filho onde está o perigo, para que o filho aprenda a se proteger. E é assim que Deus age conosco quando nós estamos no deserto. Você não está sozinho no deserto, o Senhor está te levando como um filho. Muitas vezes a gente se sente sozinho. Muitas vezes a gente sente como se Deus não estivesse presente, como se Deus não estivesse olhando, como se Ele não estivesse ouvindo as nossas orações. Mas a palavra de Deus nos fala e nos garante que Deus nos leva como Ele leva um filho. Ele nos pega pela mão, Ele nos guia pelo caminho. Então, mesmo que você não saiba para que lado você ir, nesse deserto que você está vivendo, você não precisa saber porque o Senhor é teu Pai. E Ele tá te levando. E Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar para onde ir, quando dar cada passo durante o processo. Em Deuteronômio 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. O Senhor te abençoou e o Senhor sabe o que você está vivendo. Ele sabe, Ele entende, Ele está vendo todas as tuas dúvidas, todas as tuas dores, todos os teus sofrimentos. Ele sabe. E a Bíblia ainda confirma, Ele esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Em todo o processo de deserto, até naqueles momentos em que você se sentiu mais sozinho, mais abandonado, o Senhor esteve contigo. Mesmo que você não tenha sentido a presença dele, ele estava lá. E coisa nenhuma te faltou. Às vezes a gente pensa que algumas coisas faltam para nós. Ah, se eu tivesse isso, não teria acontecido aquilo. Se tal pessoa estivesse aqui, não seria desse jeito. Se eu não tivesse perdido o emprego, eu teria tal coisa. Querido, se você não tem, Deus não vai permitir que nada te falte. Tenha certeza disso. Então, se você não tem aquilo que você quer tanto, é porque nesse momento você não está precisando. Deus vai te dar se você precisar.
Ele vai te dar quando for o momento certo, quando for o momento apropriado. Não tenha medo, porque Ele sabe a hora exata de todas as coisas. Em Salmo 78, versículo 15 e 16. Fendeu as penhas no deserto. Isso significa que Ele fez um buraco, uma fenda nas rochas, nas pedras, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. Deus não só levou Moisés a tirar água da rocha, como Ele fez correr água como se fosse um rio. Ele não deu água suficiente, Ele deu água em abundância. Perceba que tudo o que Deus está fazendo aqui é em abundância. Ele nos alimenta em abundância e Ele nos dá de beber em abundância. Deus, Ele não vai te dar coisas ordinárias. Ele não vai te dar coisas miseráveis, porque Ele é extraordinário, porque Ele é maravilhoso. Então as coisas que Ele faz também são assim. Quando Deus te dá água, quando Deus te abençoa, quando Deus te dá alguma coisa, Ele não vai te dar só o suficiente. Ele vai te dar em abundância. A água, na palavra de Deus, ela representa a vida. Jesus Cristo falou que Ele é a fonte de água viva que nunca se esgota. Então a água representa a vida. O rio de Deus é um rio de vida. E quando Deus fala aqui que Ele fez sair água da rocha, Ele está falando que Ele tirou vida de um lugar que era duro. E isso também me fez lembrar que a palavra de Deus fala que Ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. Então, a minha interpretação desse versículo, uma interpretação espiritual desse versículo, é que Deus faz com que o nosso coração de pedra jorre água viva. O milagre de Deus é fazer a vida brotar do nosso coração, que está duro para Deus. No deserto a gente é humilhado. No deserto a gente amolece. E quando a gente entrega esse coração para Deus, quando a gente entende o porquê da gente estar no deserto e quando a gente não desiste de obedecer, Deus transforma o nosso coração e Ele faz jorrar vida de nós. E essa vida que jorra de nós não é uma vida somente para a gente se sentir bem, mas é uma vida que sai de nós como um rio. Ela abunda as coisas e as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Deus faz um milagre no deserto da tua vida, Ele compartilha essa bênção com tudo, com todos. As pessoas que você ama, a sua família, a sua casa, a sua empresa, tudo isso vai receber essa água viva. Esse é o milagre do deserto. Jeremias 31, versículo 2. Assim diz o Senhor: o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. A gente encontra graça no deserto quando a gente está obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus e tentando se manter no caminho dele. E a palavra de Deus fala que o Senhor nos amou e nos atraiu. Israel aqui sempre representa o povo de Deus. Não só o povo de Israel necessariamente, mas todo o povo de Deus. E Deus fala: eu te amei e te atraí. Você chegou até onde você chegou porque o Senhor te amou e te atraiu. É por causa disso que você conhece Ele. É por causa disso que você está assistindo esse devocional hoje. É por causa disso que você confia nas palavras dele. Porque Ele te atraiu e porque Ele te amou. E Ele fala para esse povo que achou graça no deserto: ainda te edificarei, ainda serás adornada. Aqui ele está falando de uma promessa para o futuro. Ele está falando aqui da salvação, da vitória que a gente vai ter quando tudo terminar, quando o nosso deserto chegar ao fim. E quando ele fala que tu ainda serás adornada, isso é algo que glorifica alguém. Naquela época, quando o livro de Jeremias foi escrito, os adornos eram coisas de pessoas ricas.
As pessoas pobres mal tinham condições de se vestir. Então, estar adornado era um sinônimo de glória, de prosperidade, de riqueza. Então, quando Deus fala que nós seremos adornados, Ele está falando que nós vamos viver em glória. O deserto é um lugar de passagem. Nós precisamos passar por ele, nós precisamos aprender com ele. Precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus nesse deserto. A gente precisa se conhecer no deserto e se santificar no deserto, para que a gente consiga alcançar essa glória que Deus promete para nós. Então, estudando sobre deserto, eu encontrei uma visão sobre o deserto que eu nunca tinha visto antes. Honestamente, o deserto é lindo. Olha todos os processos que Deus permite que a gente viva e que Deus faz com que a gente passe quando a gente está no deserto. Olha todos os milagres, todas as bênçãos, toda a provisão de Deus, toda a presença de Deus. O deserto é um lugar lindo. Não é porque você está sofrendo que o que você está passando é ruim ou feio. Não é porque você está sofrendo que isso não está valendo a pena. O deserto é um lugar incrível. É um lugar que Deus está presente. Deus pega a gente pela mão, Ele nos carrega, nos leva como um filho. Se você está no deserto, não fica se desesperando, não fica murmurando, não fica querendo voltar para o Egito. Você está vivendo uma coisa incrível. Valoriza isso. Dê graças a Deus por todas as coisas. Também dê graças a Deus pelo deserto que você está vivendo. Esse foi o devocional de hoje. Comenta aqui se você gostou dessa playlist sobre batalha espiritual. A gente vai estudar mais a fundo como vencer as nossas lutas espirituais. Segue o canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso. Se você compartilhar essa palavra com alguém que está passando pelo deserto, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser alimentada por Deus. Vai conseguir enxergar Deus na vida dela e nas coisas que ela está vivendo. Isso vai fortalecer a fé dessa pessoa para que ela continue firme e não desista das batalhas dela. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!